Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos aterrorizantes sobre fantasmas no mar. Então vamos para o primeiro relato de hoje. O navio que surgiu na neblina. O mar sempre foi um lugar onde coisas desaparecem. Navios inteiros, tripulações completas e às vezes algo volta. Isso aconteceu em uma madrugada de inverno na costa do sul do Brasil, quando o pequeno barco de pesca chamado Estrela do Sul partiu antes do amanhecer. A bordo estavam 3 homens: Ronaldo, o capitão, Marcelo, o mecânico, e Tiago, o mais jovem da tripulação. Eles já pescavam naquela região há anos, conheciam cada corrente, cada mudança de vento, cada banco de areia escondido. Mas naquela madrugada o mar estava diferente. O oceano parecia imóvel. Tiago comentou primeiro: "O mar tá estranho hoje." Ronaldo respondeu sem olhar para ele: "Às vezes acontece." Mas ele sabia que não era verdade. O radar estava funcionando e o GPS também. E mesmo assim, havia uma sensação estranha, como se algo estivesse observando. Quando o sol deveria começar a nascer, uma neblina grossa começou a surgir do horizonte. Não era uma névoa comum. Ela parecia subir da água. Em poucos minutos, o barco estava cercado por um branco espesso. A visibilidade caiu para poucos metros e Marcelo foi até a cabine. "Melhor parar um pouco." Ronaldo então concordou. O motor ficou em marcha lenta enquanto eles esperavam a neblina passar. Foi então que Tiago viu algo. Primeiro uma sombra, depois uma forma. Um navio. Mas não era qualquer navio. Ele era enorme, antigo. Um casco escuro, coberto por ferrugem e cracas. Velas rasgadas pendiam de mastros quebrados. O barco parecia ter saído direto de outro século. "Capitão, tem um navio ali." Ronaldo pegou o binóculo e quando olhou, sentiu o estômago gelar. Não havia sinal dele no radar nenhum. Mas o navio estava ali, flutuando, silencioso, sem luz e sem movimento. Marcelo saiu para o convés. "Que diabo é aquilo?" O navio começou a se aproximar lentamente. Não havia onda e não havia vento, mas ele se movia sozinho. Quando ficou a menos de 50 metros, eles viram algo pior. Figuras no convés. Homens parados, imóveis, vestidos roupas antigas de marinheiro. Mas havia algo errado. Nenhum deles se movia, nenhum deles piscava. Pareciam estátuas. Tiago então gritou: "Eles estão olhando pra gente!" E estavam mesmo. Todos ao mesmo tempo. Ronaldo decidiu sair dali. Ligou o motor com força e o barco girou, tentando escapar da neblina. Mas quando olharam para trás, o navio estava mais perto, muito mais perto, quase colidindo com eles. Marcelo pegou a lanterna e apontou para o convés, e foi quando ele viu os rostos. A pele daqueles homens não era pele, era cinza esticada, como corpos que ficaram muito tempo na água, os olhos completamente brancos. Marcelo largou a lanterna e disse: "Eles estão mortos." O navio encostou no barco deles e um barulho de madeira rangendo ecoou no silêncio. E então, uma das figuras se moveu, muito devagar. A cabeça virou estalando e apontou diretamente para o Tiago. Na mesma hora, o motor do Estrela do Sul morreu. Um silêncio absoluto e os 3 homens ficaram paralisados. Então ouviram passos pesados, vindo do convés do navio. Alguém ou algo estavam atravessando para o outro barco. Tiago começou a rezar, Marcelo tremia e Ronaldo tentava ligar o motor novamente. Foi quando a neblina começou a se dissipar, e tão rápido quanto surgiu.
O navio desapareceu. Simplesmente não estava mais ali. O radar voltou ao normal e o motor voltou a funcionar. Mas a água havia ficado ali. Uma marca no casco, uma marca enorme. Como se uma mão gigantesca molhada tivesse tocado o barco. Tiago nunca mais voltou ao mar. Marcelo mudou de cidade e o Ronaldo nunca mais falou sobre aquela madrugada. Mas, anos depois, pescadores da mesma região começaram a relatar algo parecido. Uma neblina, um navio antigo e figuras imóveis olhando da escuridão. O que será que eles querem após vir atrás dos outros barcos? Será que eles querem buscar almas para ficar com eles também? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse relato. Então vamos para o segundo relato de hoje. O farol dos marinheiros afogados. No litoral do Rio Grande do Sul existe um farol abandonado. Durante décadas ele guiou navios por uma das regiões mais perigosas da costa, mas hoje ele está fechado. Oficialmente por falta de manutenção. Extraoficialmente por algo muito pior. O último faroleiro que trabalhou lá se chamava Augusto. Ele era conhecido por ser um homem calmo, solteiro, gostava da solidão do mar. Por isso aceitou o trabalho sem hesitar. A rotina era simplesmente manter a luz funcionando, registrar o clima e avisar embarcações sobre tempestades. Durante os primeiros meses, tudo foi normal, até uma noite de inverno. Uma tempestade violenta atingiu a costa, ondas gigantes batiam contra as rochas e o vento fazia o farol inteiro tremer. Por volta das 2 da manhã, Augusto ouviu algo estranho, um som vindo da praia. Parecia gente gritando. Ele pegou o binóculo e olhou para o mar. No meio das ondas havia algo, um barco virado, e figuras na água. Homens lutando contra as ondas. Então Augusto correu para o rádio, tentou chamar resgate, mas o sinal estava fora. E a tempestade havia derrubado tudo. Ele correu para a escada abaixo, pegou lanternas e cordas e desceu até a praia. Mas quando chegou, não havia ninguém. Nenhum barco, nenhum homem, só um mar revolto. Ele pensou que tinha imaginado, até ouvir novamente um grito, bem atrás dele. Augusto virou a lanterna e viu um homem de pé na água, até a cintura. Mas havia algo errado, muito errado. O homem não estava lutando contra as ondas, ele estava parado. O rosto era pálido e os olhos completamente vazios, e a boca estava aberta como se estivesse se afogando. Mas figuras começaram a surgir no mar. 1, 2, 10, 20. Homens encharcados caminhando lentamente para a praia, mas não estavam nadando. Estavam sendo empurrados pelas ondas, como corpos. Quando chegaram perto o suficiente, Augusto viu os rostos. Todos estavam inchados, azulados, estavam mortos. Um deles abriu a boca e uma água escura escorreu. Então falou, com uma voz que parecia vir de dentro do oceano. A luz falhou. Augusto recuou como outro corpo avançou. A luz a apagou. O outro corpo disse de novo. Ele lembrou então de um registro antigo. Décadas antes, um navio havia afundado naquela região, durante uma noite em que o farol estava desligado por manutenção. Mais de 50 marinheiros morreram, e agora eles estavam ali, encharcados, apodrecidos, olhos vazios, caminhando para o farol. Augusto correu escada acima, trancou a porta, mas ouviu passos molhados subindo, degrau por degrau, lentos e pesados, como se dezenas de corpos estivessem entrando. Quando chegou na sala da luz, ele fez a única coisa que pensou: ligou o farol. A luz girou, iluminando o mar, e os passos pararam. Então deu um silêncio. Quando Augusto teve coragem de olhar pela porta, a praia estava vazia. Mas na areia havia algo, dezenas de pegadas molhadas, levando até a porta do farol. Augusto pediu demissão no dia seguinte e hoje o farol permanece abandonado. Mas pescadores que passam a noite dizem que às vezes a luz acende sozinha e figuras molhadas podem ser vistas caminhando na praia. Meu Deus, que medo! Eles realmente entraram no farol.
que você faria se fosse Augusto nessa situação? Deixa aqui nos comentários. Vamos então para o terceiro relato, o mergulhador que não deveria ter voltado. Em 2018, um grupo de mergulhadores explorava um naufrágio antigo na costa brasileira. O navio havia afundado mais de 100 anos antes e a profundidade era grande, quase 40 metros. E o interior do casco ainda estava preservado. Um dos mergulhadores se chamava Eduardo. Ele era o mais experiente. Já havia explorado dezenas de naufrágios, mas naquele dia algo estranho aconteceu. Quando entraram no navio, Eduardo foi o primeiro. A lanterna iluminava corredores escuros, objetos antigos ainda eram espalhados, pratos, garrafas, cordas, então ele viu algo impossível. Ele encontrou pegadas no chão coberto de areia, pegadas humanas e recentes. Mas ninguém havia entrado ali antes dele. Eduardo seguiu as marcas e os outros mergulhadores ficaram para trás. As pegadas levavam até uma cabine. Quando ele entrou, a lanterna iluminou algo sentado na cama, uma figura humana, vestindo o uniforme de marinheiro antigo. A cabeça estava baixa e imóvel. Eduardo pensou que era um esqueleto, até a cabeça levantar lentamente. A pele dele estava intacta, mas os olhos totalmente negros. O corpo se levantou como se estivesse flutuando, mesmo debaixo d'água, e começou a andar direto para Eduardo. O navio do mergulhador estalou. Os outros mergulhadores gritavam: "Eduardo, volta agora!" Mas ele não conseguia se mover. A figura estava a poucos metros. Então levantou a mão e apontou para a saída do navio. Eduardo finalmente conseguiu nadar. Saiu desesperado, subiu rápido demais e quase morreu de descompressão. Quando chegou no barco, estava em choque. Repetia apenas uma frase: "Ele ainda tá lá." Mas quando os mergulhadores voltaram para o naufrágio dias depois, algo havia mudado. As pegadas não estavam mais lá e a cabine estava vazia. Mas na areia havia algo novo, um rastro, como se algo estivesse sido arrastado para fora do navio, levando para o fundo do oceano. E desde então, nenhum mergulhador voltou naquele lugar, porque alguns acreditam que certos naufrágios não são apenas tumbas, são portas, e algumas coisas nunca deveriam ser despertadas. E você que está me assistindo teria coragem de ir nesse navio, encontrar coisas que não querem ser encontradas? Deixa aqui nos comentários qual dos 3 relatos foi o seu favorito de hoje. Se gostou e quer ver mais conteúdos como esse, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse foi o vídeo de hoje e te espero para mais histórias de nossa Biblioteca Sombria.